Graça e paz, queridos, amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por nós podermos chegar na Tua casa, nós podemos Te louvar, podemos Te agradecer, podemos ter comunhão com os nossos irmãos, e agora, Pai, nós podemos abrir a Tua palavra, e que o Senhor Deus possa falar aos nossos corações, que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração também possam estar abertos para aquilo que o Senhor tem a falar a nós nessa manhã. Que não seja eu, mas que seja o Senhor, Pai, ministrando sobre as nossas vidas. E que possamos sair daqui cheios, Pai, da Tua palavra e da Tua presença. No nome do Senhor Jesus, amém. Sabe, queridos, há um tempo atrás, eu fui fazer um curso. E nesse curso, tinham 70 países representados naquele lugar. Então tinha gente do mundo inteiro. E tinha 3 brasileiros. Eu e mais 2. E aí, num determinado momento, eles falaram assim, olha, cada país vai vir aqui na frente e vai falar um pouco do seu país, para que a gente possa conhecer. Então você vai falar onde é que o seu país fica no mundo, né? Porque a gente às vezes não lembra de todos os países que tem no mundo. A gente fala assim, onde será que ele fica? Será que fica na Ásia? Será que fica na América? Será que fica na Europa? Então tinha que mostrar onde que o país estava, tinha que falar qual que era a quantidade de população, né? Quantidade de pessoas que tinha naquele país e qual que era a porcentagem de cristãos que tinha naquele país. Era isso. Então falava onde o país estava, qual que era a porcentagem, quantas pessoas habitavam lá, quantos cristãos tinham, porcentagem. E assim foi. Aí foi um, foi outro. Aí teve alguns países que tinha 0,8% de cristãos. Tinha uns com 1% de cristãos. Tinha uns com 3% de cristãos. E eu olhando para aquilo assim, e eu falava assim, meu Deus, como será que deve ser morar num país que não tem 1% de cristão? Como será que deve ser isso, né? E sabe quando você fica até assim, como será que deve ser? Pois é, aí foi um, foi outro, até que chegou a vez do Brasil. Aí vamos lá, e aí a gente fala, o Brasil tem tantos milhões de habitantes, tal. E segundo o IBGE, tinha, naquela época, né, tinha 88% de cristãos. Aqueles países em que tinha por volta de 0,8, 0,9, 1,5, ficaram assim, tipo, nossa, os caras têm 88% de cristãos. Eles não conseguiam, a gente não consegue imaginar como é que é viver no país deles, com 0,8 ou 1 ou um pouco, e eles assim, né? Quando acabou a apresentação, eles vieram conversar com a gente e falaram assim, nossa, como será que deve ser morar num país com 88% de cristãos? Deve ser uma maravilha, não é verdade? Porque a gente mora num lugar, lá a gente é perseguido, lá tem muita violência, lá tem muito problema, lá tem muita desonestidade, muita desigualdade, lá a gente sofre demais e não sei o que e tal. E eu olhando para os meus amigos assim, né? Do tipo, né? E eles contando, nossa, porque lá a gente vive é muito difícil e tal, né? E falando problemas políticos, problemas econômicos, falando todas as coisas assim, e a gente assim. Aí quando chegou, ele falou assim, mas agora me conta, como que é morar num país com 88% de cristão? Né? Porque todo mundo é cristão. Então eles seguem a Bíblia e não deve ter problema de violência, não deve ter problema de corrupção, não deve ter problema de desonestidade, desigualdade social, não deve ter nada disso. Me conta, como que é morar num país com 88% de cristão? E assim, né? Esperando. Aí eu olhei para os meus amigos e falei assim, e aí, cara, conta para ele como é que é morar num país com 88% de cristão. Não tem diferença, queridos. Não tem, se for parar para pensar, não tem diferença. Só que a gente não tinha resposta para dar para eles. A gente não tinha resposta. E você sabe que, há um tempo atrás, perguntaram por um grande líder e perguntaram para ele assim, por que você não é cristão? É um grande líder. E o líder é esse daqui, Perguntaram para ele assim, por que você não é cristão? E ele falou assim, eu seria cristão, sem dúvida, se os cristãos o fossem 24 horas por dia. Ele falou assim, então se o cristão fosse cristão de verdade, eu também seria cristão.
Só que esse cara nunca virou cristão. Então a gente fica pensando assim, ou ele estava errado, ou os cristãos não estão sendo cristãos de verdade. Era isso que estava acontecendo. E a gente fica pensando assim, na época do IBGE, que a gente pegou essa informação de 88% de cristãos, isso faz muito tempo, porque não teve uma atualização ainda. Então agora com certeza já passou de 90%. E a gente fica pensando assim, somos países com quase 90% de cristãos, mas no ranking dos países mais corruptos do mundo. Nos países onde os escândalos acontecem aqui o tempo todo. E aí a gente pode pensar assim, como é que pode um negócio desse? Como é que um país é muito cristão e também é muito violento, é muito complicado, é muito difícil de lidar com essa situação? Como que fica isso? Como explicar isso? Aquelas pessoas dos países do 0,8, 1, 1,5 acham que morar num país com 80% de cristão é um paraíso. Mas nós vivemos num país assim e não é um paraíso. Aí a gente pode pensar assim, tem alguma coisa errada. E o que é que está errado nisso tudo? Aí às vezes as pessoas podem falar assim, bom, o que está errado é no governo. Mas o governo são pessoas como nós. Eles entram lá, eles são um reflexo do que as pessoas são. Há muito e muito tempo atrás, existiu uma propaganda em que o rapaz falava assim, o meu lema é levar vantagem em tudo. E esse levar vantagem em tudo virou o jeitinho brasileiro, em que a gente sempre dá um jeitinho para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Pode ser dos meios lícitos, dos meios corretos, ou dos meios ilícitos, ou os meios não corretos, mas a gente sempre consegue querer aquilo que a gente quer, e esse é o jeitinho brasileiro, é o levar vantagem em todas as situações. Só que isso acabou com a gente. Por quê? Porque no querer levar a vantagem, a gente acabou se desviando do evangelho de verdade. Então nós somos realmente 88% de cristãos, ou 90, ou 90 e pouco, somos, mas tem alguma coisa que está travando, tem alguma coisa que está pegando na gente. E essas coisas acabam complicando. Eu lembro uma vez que eu estava eu peguei o ônibus, e na época o ônibus custava R$2, hein? Então isso faz tempo, certo? Isso faz bastante tempo. Eu estava com a minha nota de R$2, entrei e estava meio cheio. Aí o rapaz falou assim, senta aqui na frente, que depois você passa para o lado de lá. Aí eu, tá bom. Aí fiquei sentado ali e tal, esperando. Aí chegou uma hora que começou a esvaziar. Aí ele falou assim, olha, não, desculpa, queridos, custava R$3 a passagem. E eu estava com uma nota de 2 e uma moeda de 1. Aí eu entreguei a nota de 2 e a moeda de 1, ele falou assim, faz o seguinte, ele pegou os R$2, devolveu o R$1 para mim e falou assim, pode descer pela frente, você não precisa descer por trás. Aí na hora eu falei assim, nossa, que bacana, ganhei R$1. Peguei aquele R$1, coloquei no bolso, fiquei sentado ali na parte de cada roleta. E tô ali, né, esperando chegar no meu ponto. Nisso o senhor falou para mim assim, o rapaz não passou a roleta, não girou a roleta. Então, teoricamente, o dono da empresa não reconheceu que eu entrei naquele ônibus. Aqueles R$2 vai ficar R$1 para o cobrador e R$1 para o motorista, e o dono da empresa nem vai ver aquele dinheiro. E você ganhou R$1. Então você está feliz porque você ganhou R$1. O cobrador está feliz porque ganhou R$1. O motorista está feliz porque ganhou R$1, mas você está roubando. E aí eu assim, né? Aí quando você começa a olhar para os lados assim, e eu comecei a ficar numa situação, eu falei, é verdade, né, senhor? Eu estou roubando. Aí eu voltei lá, falei, cara, tá aqui R$1, e fui lá, passei a roleta e foi pro lado de lá, né? E aí ele teve que pegar aqueles R$2 e colocar para a empresa. Era R$1. E no começo eu estava achando que eu estava passando por cima de tudo, falando assim, nossa, ganhei R$1. Mas eu estava roubando R$1 porque era a oportunidade que eu tinha. Mas se eu tivesse num lugar em que eu pudesse roubar milhões, roubaria milhões. Tá vendo como que é? Então, o que acontece no governo é uma representação do que acontece na sociedade. É a mesma coisa, a diferença é a oportunidade. Se você tem uma oportunidade maior, você aproveita mais a oportunidade. Se você tem uma oportunidade menor, você aproveita a oportunidade menor. Mas olha o que Jesus disse a respeito de como que é ser cristão de verdade.
Ele diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Nós vivemos num mundo, queridos, que não tem sabor. Nós vivemos num mundo que não tem vida, num mundo que não tem esperança. Você sai para falar com as pessoas, e ainda mais agora num pós-pandemia, numa crise financeira e política enorme que nós estamos vivendo, você fala assim: como é que você se vê para daqui 5 anos? A pessoa fala assim: não faço a mínima ideia. Você fala assim: como é que você se vê para os próximos 10 anos? Não faço a mínima ideia. Como é que você vê para o ano que vem? Também não sei. As pessoas não têm esperança nenhuma, porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer. A gente está numa situação muito complicada. As pessoas perderam as esperanças. As pessoas já não estão vivendo mais, elas estão sobrevivendo. E não é só no nosso país. Nós vemos essa crise o tempo todo. Não tem mais gosto, não tem mais sabor. Sabe quando tem aquela batatinha frita que a gente gosta bastante, mas se não tiver o salzinho ali, você fala: tá faltando. Aquele churrascão bacana, mas se não tiver aquele sal grosso em cima, você fala: mas está faltando. O sal, ele é essencial para fazer com que o sabor realmente seja bom. E Deus fala assim: vocês são esse sal. Salguem, dê o sabor na vida das pessoas. Porque as pessoas não têm mais sabor, as pessoas não têm mais vida, elas não têm mais esperança. Nós somos esse tempero, nós precisamos viver de uma forma diferente, em que as pessoas possam olhar para nós e falar assim: esse povo é diferente. Por que eles pensam diferente? Por que eles vivem diferente? Tem alguma coisa neles. E quando nós vivemos diferente, nós trazemos esperança para essas pessoas, porque elas falam assim: não, mas se eles conseguem ter paz numa situação dessa, eu também quero essa paz para mim, eu também quero essa alegria para mim, eu também quero essa segurança para mim. E aí nós influenciamos as outras pessoas por causa do Evangelho de Cristo. Mas além de nós sermos o sal, nós também somos outra coisa. A palavra do Senhor continua dizendo: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ele está dizendo assim: ninguém vai pecar. Essas lâmpadas estão todas aqui em cima. E elas estão todas aqui em cima para quê? Para que possa clarear tudo isso daqui. Se não tivesse essas lâmpadas, a gente estaria numa situação bem mais difícil. A gente não ia conseguir ler a nossa Bíblia. A gente não ia conseguir, às vezes, se enxergar. Tropeçaríamos nas cadeiras. E ele diz assim: vocês são a luz do mundo. E por isso vocês têm que brilhar de verdade. Antes nós estávamos em trevas. Quando nós não conhecíamos a Cristo, nós pecávamos, nós fazíamos as coisas erradas e a gente nem percebia isso. Mas uma vez que nós começamos a conhecer a palavra do Senhor, a gente fala assim: nossa, eu estou fazendo isso, mas isso daqui não é bom, Senhor, me perdoa por isso. Aí depois a gente lê outra coisa: nossa, Senhor, eu também estou fazendo isso daqui. E a gente vai lendo a palavra do Senhor e a gente vai entendendo que nós precisamos viver de uma forma diferente. E conforme a gente vai fazendo isso, vai clareando as coisas para nós. E conforme vai clareando essas coisas para a gente, nós vivemos de um jeito diferente. E as pessoas olham para nós e falam assim: o que é que você tem que eu não tenho? Por que você se comporta dessa maneira mediante essa situação? Por que você fala dessa forma mediante a essa situação? O que acontece? Por quê? Porque tem que haver alguma diferença. Então, quando você está lá com o chefe, e o chefe faz alguma coisa injusta, se você bate de frente como os outros, eles falam assim: olha lá, e é crente, tá vendo? Aí você faz parte dos 88 que não são cristãos de verdade. Agora, quando você reage de uma forma cristã, os outros vão falar assim: nossa, se fosse eu teria feito diferente, mas olha só como é que ele fez. Eu quero ser assim também. Eu quero ter essa paz interior, eu quero ter esse domínio próprio que eu não tenho. E a gente acaba influenciando as demais pessoas.
nessa situação. É no dia a dia, não é no final de semana. É de segunda a sexta, lá no trabalho, lá com a vizinhança, lá com as coisas. É lá que a gente começa a ver como realmente as coisas acontecem. É lá no dia a dia que a gente mostra quem realmente nós somos e o cristianismo de verdade. É lá que precisa acontecer isso. E sabe, queridos, a gente fica pensando assim, será que nós estamos fazendo isso? Será que tem sido o nosso dia a dia? Jesus disse que nós temos que ser o sal e nós temos que ser a luz. Ele diz essas duas coisas. E a gente fica pensando assim, e ele diz assim, que se nós não fizermos isso, seremos pisados pelos homens, né? Se o sal não salgar, ele só presta para ser jogado no chão e pisado pelos homens. E você sabe que, fazendo uma analogia com isso, é muito comum das pessoas pisarem em nós. E elas pisam na gente porque a gente às vezes faz muita coisa errada. Sempre aparece no jornal assim, pastor evangélico rouba a igreja tal, com lavagem de dinheiro. Pastor evangélico adultera com a secretária, tal. Pastor evangélico comete crime de pedofilia. Por que não coloca o nome da pessoa? O João cometeu crime. Não, é pastor evangélico. É para mostrar, está vendo aí, ó, o que os evangélicos estão fazendo. Ou então, quando acontece alguma coisa, a mulher do pastor tal fez tal. E por quê? Porque eles pisam na gente para mostrar assim, olha aí, vocês não falam que vocês são crentes, olha o crente que vocês são. Só que a gente fica pensando assim, aí os outros olham e falam, ser crente para ser igual a esses daí? Bom, para ser crente igual a esses daí, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. E isso acaba acontecendo muito, queridos. Então, parte dessa situação, a culpa é nossa. Parte dessa situação é culpa nossa porque nós não temos feito a diferença. E por nós não estarmos fazendo a diferença, os outros vivem do jeito que vivem e ainda acham que vivem melhor do que nós ainda. Uns falam assim, mas eu sou mais crente, os que não são crentes falam assim, mas eu sou mais crente do que aquele que fala que é crente, na verdade ele não é. Então a gente acaba impedindo as pessoas de levarem o evangelho para elas. Porque elas falam assim, não, se é para ser crente igual a essas pessoas, eu prefiro não ser. E o evangelho não alcança as pessoas por nossa culpa. Nós precisamos realmente viver esse evangelho de verdade. E quando nós vivemos esse evangelho de verdade, nós realmente seremos sal e realmente nós seremos luz. E eu fico pensando assim, muitas pessoas, eu e a Deise, a gente sempre trabalhou com adolescente, com jovem, essas coisas. E em algumas igrejas que eu já passei, quando os jovens, quando chegavam na idade da juventude, saíam da igreja. E aí eu ia perguntar, por que vocês saíram da igreja? Eles falaram assim, não, porque na igreja os meus pais eram santos. Quando chegava em casa era um negócio. Aí ele pensava assim, se é para ser crente desse jeito, então eu vou viver minha vida do jeito que eu quero, porque na verdade eles não estão sendo crente de verdade. Eles só estão seguindo um protocolo e no resto do tempo eles não fazem nada. E aí eu ficava pensando assim, como é que eu vou responder isso, né? Eu vou falar assim, não é bem assim. Ele, como que não é assim? Isso aconteceu na minha casa por anos. E aí, como é que se responde uma situação dessa? Então, precisamos ser sal. E precisamos ser luz, precisamos viver esse cristianismo de verdade. E eu recebi uma foto, e a foto diz isso daqui. Não tenha medo de ser diferente, tenha medo de ser igual a todos os outros. Porque a gente sempre quer se enturmar, a gente sempre quer fazer parte, a gente sempre quer ser aceito. Então a gente quer que a gente quer chegar no grupinho e as pessoas gostarem de nós. Mas Jesus foi aceito por algumas pessoas, mas Jesus foi rejeitado por muitas. Aliás, Jesus foi mais rejeitado do que aceito, se a gente for parar para pensar assim. Não dá para fazer uma estatística, talvez dê para fazer uma estatística, mas eu creio que Jesus foi muito mais rejeitado por uns do que aceito pelos outros. E a gente fica pensando assim, e se nós somos cristãos, então provavelmente isso vai acabar acontecendo com a gente também.
Mas a gente não quer. A gente quer ser igual às outras pessoas e queremos ser aceitos. Você sabe que o povo de Israel foi um povo escolhido por Deus para que Deus pudesse se mostrar a todos os povos. Então todos os povos olhariam para o povo de Israel e falariam assim: nossa, o que é que vocês têm que a gente não tem? E o povo de Israel ia falar assim: nós temos um Deus, e esse Deus é que cuida de nós. E aí então Deus seria conhecido em todas as nações através do povo de Israel. Mas sabe que então Israel seria o diferente e todos os outros seriam iguais. Mas aí Israel fala assim: não, a gente quer ter um rei igual aos outros. E a gente quer ter um governo igual aos outros. A gente não quer esse governo. A gente não quer esse gente. A gente quer ser igual aos outros. E aí o povo de Israel foi igual aos outros. E o plano de Deus nesse sentido teve que ser, não é que teve que ser alterado, Deus sabia de todas as coisas, mas hoje Deus quer que nós mostremos para o mundo quem Ele é. E você fica pensando assim, em vez de Israel mostrar a diferença, ele quis ser igual aos demais. Mas não, nós temos é que mostrar a diferença para os demais, para que os demais sejam igual a nós, e não a gente ser igual a eles. E tem uma diferença muito grande nisso. Então é momento da gente não se esconder mais. É momento da gente viver e aceitar e vestir a camisa do time que nós estamos, que é o time do Senhor. Não importa onde você esteja ou com quem você estiver, você pode fazer a diferença naquele lugar. Você pode viver diferente ali. E as pessoas vão poder olhar para você e falar assim: o que é que você tem que eu não tenho? E em vez de você querer ser igual aos outros, os outros vão querer ser igual a você. Então, em vez de você querer entrar no grupinho deles, você vai formar o grupo. Mas aí você forma o grupo do jeito, da vontade de Deus. Que isso faz uma diferença muito grande. E isso, queridos, pode ser na família, isso pode ser na vizinhança, isso pode ser na escola, isso pode ser no trabalho, isso pode ser onde for. Nós podemos viver da forma como Deus quer que nós vivamos. Mas o que tem acontecido é que nós dizemos que nós somos cristãos, mas nós não vivemos o verdadeiro cristianismo. E por nós dizermos que somos uma coisa, mas nós vivermos de uma forma diferente, então nós somos 88% de cristãos e temos um sistema de governo e todos os problemas de um país que tem 0,8% de cristãos. É claro que a violência lá às vezes é generalizada, a nossa também não é tão diferente, mas a gente fica pensando assim, se a gente for pensar num país islâmico, né? Mas a gente pode pensar assim, não é muito diferente, mas deveria ser. Nós somos, parte disso, nós somos culpados por não estarmos vivendo o cristianismo de verdade. Mas, uma vez que a gente entende isso, uma vez que nós entendemos que nós temos uma função, nós temos uma parte nesse plano de Deus, que é vivermos de uma forma diferente para que as outras pessoas possam conhecer Deus através de nós. Uma vez que nós temos essa missão, nós podemos ter duas atitudes. Nós podemos aceitar isso e viver isso, ou nós podemos rejeitar isso. E você sabe que na Bíblia teve dois grandes homens, e esses dois grandes homens, eles tomaram decisões totalmente diferentes. Mas olha só, o primeiro deles é esse daqui. Esse homem, ele tem um chamado para ser o libertador de Israel. Nessa época não existia rei em Israel, e cada um fazia o que queria. Nós estamos vivendo na época dos juízes. Então, como eles viviam na época dos juízes, eles estavam super bem, aí eles pecavam. Quando eles pecavam, eles não se consertavam, então aí vinham os povos vizinhos invadiam eles, oprimiam eles, aí eles lembravam de Deus, aí eles pediam perdão, Deus trazia um resgatador, esse resgatador então pegava e libertava o povo de Israel e eles voltavam a ficar bem de novo. Aí quando eles ficavam bem de novo, eles se esqueciam de Deus, aí eles pecavam, e aí quando eles pecavam, vinham os povos vizinhos que oprimiam eles, aí eles lembravam de Deus, aí Deus trazia um resgatador, e aí eles ficavam bem de novo. E aí eles se esqueciam de Deus, e isso aí foi um ciclo que aconteceu o livro de Juízes inteiro. Tanto é que o versículo que mais se repete em Juízes é: não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria. Era esse o versículo que mais se repete.
no livro de Juízes. E esse homem foi um dos juízes. Ele tem um chamado para ser o libertador de Israel. Antes dele nascer, já havia uma profecia, que chegaram para ele e falaram assim, olha, o filho que vai nascer de vocês, ele vai resgatar Israel. Olha só que bacana. Já parou para pensar se você falar assim, olha, você sabia que antes de eu nascer, quando a minha mãe estava grávida, Deus profetizou sobre a minha mãe a meu respeito. Olha que bacana, não é? Seria muito bom isso. Pois é, ele tinha essa profecia. Ele recebe uma força que ninguém tinha. Ele era o mais forte do que o Hulk. Ele era mais forte do que o Thor. Ele era mais forte do que tudo que você pensar. Ele era o mais forte que tinha. Aí você fica pensando assim, Deus deu uma força para ele que Deus não deu para ninguém. E se você olhar no Antigo Testamento, e se você olhar no Novo Testamento, Deus não deu essa força para mais ninguém. Só deu para ele. Só que ele começa a desprezar o chamado. Ele casa com as mulheres dos povos vizinhos. Em vez dele casar com as mulheres do povo de Israel, não. Ele vai lá no meio dos inimigos e fala assim, essa aqui é bonita, eu quero ela. Aí o pessoal fala assim, mas você está casando com o povo inimigo, sendo que você tem que libertar a gente dos inimigos. Aí ele, não, mas é que eu gostei dela. Olha só. Ele começa a desacatar os conselhos dos pais, porque os pais falam, olha filho, não faz isso. Ele fala, não, eu vou fazer o que eu quiser. E aí quando ele pega e fala que vai fazer o que quiser, ele começa a desprezar e desonrar os pais. Ele quebra os votos, porque ele era nazireu. Ele não podia cortar o cabelo, não podia beber bebida forte e não podia tocar em coisas mortas. Mas ele começa a não estar nem aí para essas coisas. Ele começa a se juntar com prostitutas ainda. Ele casa com a mulher dos inimigos. Ele quebra totalmente o voto. E até que chega um momento em que ele conta para os inimigos qual que era a força dele. E aí raspam a cabeça dele e a força dele some. Aí você fica pensando assim, quando a força dele some, os inimigos vêm, pegam ele, furam os olhos dele e colocam ele para ficar girando em torno de um moinho para poder fazer farinha para eles. Então, o libertador de Israel, que ganhou uma profecia antes de nascer e que tinha uma força que ninguém tinha, ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha tudo para fazer a diferença, para impactar a geração dele, para libertar o povo de Israel, para fazer acontecer e cumprir o plano de Deus. Ele vira um escravo com os olhos furados, rodando em volta de um moinho para fazer farinha para os povos inimigos. Que fracasso, se você for parar para pensar. Ele tinha tudo para dar certo e deu tudo errado, porque ele desprezou todas as coisas. Não foi Deus, foi ele. Só que aí, a misericórdia de Deus é infinita. O pessoal está fazendo então um banquete, uma festança. Eles falam assim, chama lá o Sansão, que a gente vai zoar com a cara dele. E aí chamam o Sansão. E aí o Sansão cego, né, vai andando assim. Aí ele fala assim, me coloca aqui perto de uns pilares. Aí ele fica no meio dos pilares centrais daquela festa. E aí na hora que ele está ali, você fica pensando assim, enquanto ele estava naquele moinho ali, ele podia... A Bíblia não fala quantos dias ele ficou ali. Mas para pensar, ele pensando assim, meu Deus do céu, eu joguei tudo no lixo. Tudo aquilo que Deus deu para mim, eu joguei tudo no lixo. E eu não fiz nada do que era para fazer. E ele naquele moinho. Aí na hora que ele está ali naqueles pilares, ele fala assim, Senhor, só mais uma vez. Mas deixa eu ter essa força só mais uma vez, para que eu possa, então, cumprir esse propósito que o Senhor deu para mim. E aí, na infinita misericórdia de Deus, Deus dá a força para aquele homem, ele empurra aqueles pilares, cai tudo aquele negócio e ele mata todo mundo. Então ele libertou o povo de Israel? Libertou, mas da pior forma possível, se você parar para pensar. Era para ser assim? Ele poderia ter libertado o povo de Israel, ele poderia ter depois sido o líder de Israel por um bom tempo, mas ele joga tudo isso no lixo, porque ele despreza aqui o verdadeiro jeito de viver que Deus tinha proposto para ele. E esse é o fim dele. Só que tem um outro homem. Esse outro homem, ele não tem um chamado desde o ventre. Não, ele não tem. Ele é um sonhador, desde pequeno.
E ele é tão sonhador que ele chega assim, ele é pequeno, né? Ele era meio inocente, ele falou assim, gente, eu tive um sonho. Aí o pessoal, e qual que é? Eu sonhei o seguinte, ó, tinha o meu molho e tinha mais 11 molhos, e os 11 molhos se prostravam diante do meu molho. O pessoal já ficou assim, né? Do tipo assim, esse cara, né? Aí ele falou assim, agora eu tive um outro sonho. Eu sonhei que 11 estrelas e o sol e a lua se prostravam. E aí o pessoal começava a falar assim, e outra, ele era o queridinho do papai. E por ele ser o queridinho do papai, os irmãos dele não gostavam dele. Então os irmãos falavam assim, tudo é pro José, tudo é pro José. E assim, tanto é que ele ganhou uma roupa diferente. Aí é que os irmãos ficam mais mordidos ainda, porque ele tinha roupa bacana da época, e os irmãos tinham aquela roupa mais ou menos, sabe? Que passava de um irmão pro outro, assim, quando chega no último, já fica com aquela roupa toda rasgada, era desse jeito. Mas o José não, o José tinha uma roupa só para ele. E aí o que acontece? De filhinho do papai, os irmãos dele começam a ficar tão mordidos com isso, que os irmãos dele vendem ele como escravo para o Egito. E aí quando ele chega lá, chegam para ele e ele vai trabalhar num lugar. Quando ele está trabalhando naquele lugar, Deus abençoa ele ali. Só que a mulher do dono da casa fala assim, esse cara é bonitão, o meu marido já está mais ou menos, mas esse aqui está bem. E aí ela começa a dar em cima dele. E ele pega e fala assim, como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Eu não posso fazer isso com o meu Senhor. E interessante que esse homem viveu antes dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foi surgir muitos, no mínimo uns 400 anos depois surgiram os 10 mandamentos. Porque ele é muito antes do povo de Israel sair para o deserto. Então nem existiam os 10 mandamentos, mas ele sabia que estava errado aquela situação. E ele foge. Quando ele foge, a mulher conta que ele queria ficar com ela e o marido fica bravo, vai lá e prende ele. Então, de filhinho do papai, sonhador, ele é vendido pelos irmãos, ele vira escravo no Egito e ainda fica preso. Olha só a decadência na vida desse homem. Só que durante toda essa situação, a Bíblia diz que ele se mantém íntegro, que ele se mantém fiel a Deus, que ele se mantém nos propósitos e nos caminhos que Deus propôs para ele. Totalmente diferente do outro, que tinha tudo para dar certo e ele despreza todas as coisas. E aí, quando ele está lá preso nessa situação, ele ainda começa a se desenvolver lá na prisão. Ele não ficou xingando, ele está ali e ele não sabe o propósito de Deus para a vida dele, mas ele se mantém fiel e firme a Deus. E aí, por causa disso, num determinado dia, o rei tem um sonho, e aí o faraó tem um sonho, e ele vai lá interpretar esse sonho do faraó. E quando ele interpreta o sonho, ele dá umas dicas. Ele fala assim, olha, essa é a interpretação, e eu sugiro que o senhor faça isso. E aí o faraó olha assim e fala assim, então, não tem ninguém melhor do que você para fazer isso. E aí então ele vira o segundo maior do maior império que tinha lá. O faraó era o imperador, vamos dizer assim, e ele era o segundo. Então, de filhinho do papai, ele é vendido, de vendido ele vira escravo, de escravo ele é preso, e de preso ele vira o governador da maior potência que existiu na época. E por ele virar esse governador, quando vem aquela fome para aquele país e para todos os países vizinhos, por Deus ter dado a sabedoria para ele, ele governa de uma forma em que todos os povos recebem comida durante todos aqueles anos de pobreza e de miséria e as pessoas não morrem. Então você vê, ele salvou a vida de milhões de pessoas. Por quê? Porque ele se manteve firme nos propósitos que Deus tinha para ele. Ele impactou a geração dele. Por quê? Porque ele entendeu quem era o Deus dele, ele entendeu a forma como ele tinha que viver. Não importa você ser vendido, não importa você ser escravo, não importa você ser preso. O que importa é o seu coração estar firme com Deus. E quando nosso coração está firme com Deus, nós fazemos a diferença onde quer que nós estejamos. Quer seja nos momentos bons, quer seja nos momentos difíceis, quer ser o que for, nós continuamos refletindo o caráter de Cristo. Nós continuamos sendo sal para esse mundo sem sabor, nós continuamos sendo luz para esse mundo em trevas. E a pergunta que fica no dia de hoje é, qual desses dois exemplos você tem vivido hoje?
Você tem desprezado as promessas de Deus para você? Você tem desprezado o Evangelho e você tem vivido do jeito que você quer? E você tem fracassado nas suas decisões? Você tem vivido cada vez pior por causa das decisões que você mesmo tem tomado? Ou será que você tem se mantido fiel a Deus mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas? Você tem se mantido fiel a Deus porque você sabe que é Deus que cuida de você. E isso tem feito com que as outras pessoas possam olhar para você e falar: como é que você pode ter uma paz numa situação dessa? Como é que você pode ter uma segurança numa situação dessa? Eu quero esse Deus que você tem. Hoje nós temos essa opção. Será que nós estamos vivendo como Sansão ou será que nós estamos vivendo como José? Mas Deus é tão misericordioso que Ele dá uma segunda oportunidade para que você possa mudar de vida, para que você possa mudar de rumo, para que você possa deixar as coisas que você vivia do jeito como você vivia e você poder viver de uma forma diferente. Ele te dá essa opção. Se você está aqui, se você está assistindo isso, é porque você está vivo. E quando nós estamos vivos, ainda há esperança. Quando a gente não está mais vivo, já foi, né, queridos? Mas enquanto nós estamos vivos, ainda há esperança. Ainda é tempo de nós deixarmos de viver como Sansão e vivemos como José. E quando nós fazemos isso, nós somos sal, nós somos luz. E nós mostramos para as outras pessoas o verdadeiro Deus que nós servimos. E isso faz com que as outras pessoas possam conhecer o nosso Deus. O plano de Deus é cumprido através de nós. E nós podemos ser poderosamente usados nas mãos de Deus. E se todos os 88% dos cristãos que se dizem cristãos no Brasil fizessem isso, o Brasil seria totalmente diferente. E todos os outros países que fossem cristãos, com a sua maioria, esses países seriam diferentes. Porque não haveria roubo, não haveria corrupção, não haveria inveja, não haveria desigualdade, mas as coisas seriam totalmente diferentes, porque nós viveríamos o cristianismo verdadeiro. Que nós possamos fazer a diferença aonde Deus nos colocou, mas não somente hoje, mas durante todos os dias que nós vivemos, que nós possamos ser essa luz e que nós possamos ser esse sal para esse mundo que está perdido, que está sem esperança, que está desiludido, que está perdido, que não sabe o que fazer. Que Deus possa nos usar para que nós possamos fazer isso para eles e para nós mesmos. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus muito bom para nós. O Senhor coloca na Tua palavra a forma como o Senhor deseja que nós vivamos. E Pai, perdoa-nos, porque nós não temos vivido o Teu cristianismo de verdade. Nós não temos vivido na Tua presença de verdade. Nós temos falado bastante do Evangelho, mas nós não temos vivido o Evangelho genuíno. Perdoa-nos, Pai, por nós dizermos que nós somos cristãos, mas não vivemos isso. Que no nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje, que possamos realmente viver a Tua palavra, quer seja na escola, quer seja na família, quer seja no emprego, quer seja nas vizinhanças, quer seja onde for, que nós realmente possamos ser sal para este mundo sem sabor e que possamos ser luz para este mundo em trevas. Que no nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo possa nos usar poderosamente para que as pessoas possam Te conhecer através de nós. Que possamos ser instrumentos do Senhor para todas as pessoas. E que as pessoas possam querer a Ti através dos nossos comportamentos, das coisas que nós falamos, da forma como nós vivemos. Para que o Teu nome seja engrandecido e louvado através de nós. Pai querido, ajuda-nos a vivermos assim, todos os dias que nós vivemos nessa terra, e que possamos fazer parte do Teu grande plano de mostrar a todas as pessoas quem Tu és. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por essa oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Amém.